Romanos 15. Se você quiser, vocês abram a Bíblia em João 6, e eu vou ler Romanos 15, que é só um versículo. Romanos 6, a partir do versículo 30. João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 30. E eu vou ler depois um versículo em Romanos. Todos encontraram? Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não creis. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Romanos 15, versículo 4 apenas. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Amém. Vamos assentar. Saúdo a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Está tudo bem com os irmãos aí? Melhorou com a luz? Então vamos iniciar. Esse texto fala tanto que Jesus é o pão quanto a água. Os irmãos viram? Fala do pão, mais versículos falando de pão. Mas quando chega no versículo 35, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus, ele é o pão da vida e a água da vida. Amém? Agora vamos iniciar nossa doutrina de hoje. Hoje nós vamos pregar uma parte da teologia, ainda na cristologia, porém um outro nome. Existe na teologia uma palavra chamada tipificação. Então, tipos bíblicos. Existem algumas coisas que são chamadas de tipo, e algumas coisas chamadas, e outras chamadas de antítipo. Tipo e antítipo. É como se fosse o contrário daquilo que está sendo apresentado no tipo. O tipo mostra uma aparência, uma sombra.
E o antítipo é a realidade. Por exemplo, quando você está andando na rua, de noite, ou de dia durante o dia quando tem sol, você está andando e você percebe que tem uma sombra te seguindo, sim ou não? Quem já viu a sombra? Todo mundo, né? A sombra que eu vejo, ela parece comigo? A sombra parece com você? Se tiver um narigão, vai aparecer? Sim ou não? Mostra o tamanho do nariz, irmãos. Aumenta um pouco mais. Ou diminui um pouco. Mas a sombra, ela é imperfeita. É aqui que eu quero entrar. O tipo, ele demonstra alguma coisa, ele é sombra das coisas, porém, não é a coisa em si. Não é a realidade. Então, tipo é sombra, é um exemplo, é um modelo, é algo semelhante, é algo parecido, é algo que quando a gente olha, a gente vê semelhança com a coisa em si, o fato em si, a realidade. Tudo bem? Agora, existem tipos, personagens bíblicos de Cristo Jesus. Existem pessoas no Velho Testamento que se assemelham a Jesus. Parece Jesus. Um pedaço da vida dele, um aspecto da vida dele é semelhante a Cristo. E o que nós vemos em Romanos? Para que foi desta maneira que aconteceu? Por que nós temos a Bíblia hoje, Velho Testamento? Tem crente que não lê o Velho Testamento. Tem crente que acha o seguinte, que o Velho Testamento é coisa do passado, eu não preciso ler. Mas é assim, ó. Eu leio o Velho Testamento e o Novo Testamento explica o Velho Testamento. O Velho Testamento é sombras. O Velho Testamento são tipos, são coisas que estão lá e apontam para um futuro. E no Novo Testamento acontece, porque a pessoa central da Bíblia Sagrada chama-se Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Claro que o Pai, Deus como um todo. Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, nós temos 3 deuses. É isso? O que a Bíblia diz? Que nós temos quantos deuses? O único Deus. É apenas um Deus. Como é que é isso? Já expliquei para os irmãos e vou tentar de novo mais uma vez rapidamente. Eu utilizo a simbologia do homem. Como é que é a composição do homem segundo alguns doutrinadores? O homem pode ser bicotomo ou tricotomo. O homem pode ser bicotomo ou tricotomo. O que é? Dividido em 2 partes ou dividido em 3? Eu prefiro a teoria que diz que o homem é dividido em 3 partes. Então é corpo, físico, alma e espírito. O que é alma? Eu já falei com os irmãos, é tudo que você sente, pensa, tudo que você é a essência do ser humano. A alma, o homem interior, é a parte imaterial do homem. Pode ser somada-se ao espírito ou somente à alma, mas a alma nesse sentido. O espírito é a parte perfeita do homem. Deus sopra do seu espírito no homem e o homem se torna alma. Então, com o sopro do Espírito de Deus, o homem se torna alma vivente. Então o homem vem à vida. Amém? E corpo. Então Jesus é o corpo, Jesus é o físico, Jesus é o homem, Jesus é o encarnado, Jesus é o Deus conosco, Emanuel, aquele que havia de vir e se
materializou, se tornou, foi gerado no ventre de Maria. Qual Jesus? O Deus ou o Jesus homem? É possível separar? Muito complicado, mas a gente vai avançando aos poucos. Nas duas doutrinas anteriores, eu disse para os irmãos que um homem salvar a humanidade é impossível. Porém, o Deus conosco se fez carne. Eu e você temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão. Lembra do pecado original que eu falei? Então, por isso, nós somos imperfeitos para salvar o próprio homem. Mas Jesus veio sem a relação sexual. Jesus veio pelo poder do Espírito Santo. Só o poder do Senhor sobre Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e ela engravidou. Ela gerou Jesus. Até o momento que o Espírito Santo está trabalhando, sobrenatural. Não foi igual eu e você. O próprio Davi diz: em pecado fui gerado. Mas Jesus não foi gerado da mesma forma que eu e você. Jesus nasce, cresce, desenvolve no útero de Maria, depois torna-se um bebê, nasce, tem um nascimento. Esse Jesus, nesse momento, ele já se esvaziou. Os seus atributos de onipotência, onisciência, né? Essa questão do poder de Deus, ele se esvazia para ser homem. Da gestação até a morte de Jesus, nós estamos falando desse Jesus hoje, do Emanuel, do Deus conosco, desse Deus que pisou na terra, um Deus que sofreu, que morreu, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário. Amém? Esse Jesus que nós estamos falando. Então, tudo que está escrito na Bíblia está dizendo que foi escrito para consolação, para que eu e você tenhamos esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então a tipologia, ela tem esse intuito de ensinar, o intuito de nos divertir. Está escrito para a nossa advertência e também para nos dar esperança. Amém? Então, ensinar uma verdade, nos advertir de um perigo e também de nos renovar a esperança, a fé, porque sem esperança não há fé. Amém? A fé é mantida pela esperança. Eu tenho esperança da vinda do Mestre, que vai chegar o dia que ele vai vir buscar a sua igreja, arrebatar a sua noiva. Louvado seja o nome do nosso Deus. A tipologia, ela trata de pessoas como símbolos de Cristo. Ela trabalha também coisas que também simbolizam alguma verdade bíblica, e também algumas ações, alguns atos que aconteceram. Por exemplo, o Êxodo. O Êxodo foi um evento histórico, a retirada do povo do Egito para Jerusalém. Amém? Então o Êxodo significa a saída do homem do mundo, quando ele vem andando e nós estamos no deserto e caminhando para a Nova Jerusalém. Uma hora nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Temos que passar pelo deserto, mas no deserto ele vai dar pão, ele vai dar água, ele vai trazer providência para as nossas vidas. Isso é tipologia. É usar alguns personagens, alguns objetos ou algumas ações, algum evento histórico que está escrito na Bíblia, para que eu possa aplicar por uma coisa vindoura ou em Cristo Jesus. Entendido essa parte,
a gente tem que entender que os tipos, eles têm que ser confirmados pela palavra de Deus no Novo Testamento. Amém? Por isso a razão. Um complementa o outro. João Batista diz que Jesus é o quê? Quando ele vê Jesus no batismo, no dia do batismo de Jesus, ele está lá no Jordão. Ele olha e vê Jesus. O que ele diz? Cordeiro. Tinha um cordeiro vindo ou era um homem? Era um homem. Agora, a figura de um cordeiro simbolizava Jesus. Passaram toda a lei sacrificando um cordeiro perfeito, sem mancha, que significa alguém sem pecado. Então Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Então o cordeiro tipifica Cristo, mesmo sendo um animal, mesmo não sendo uma pessoa, mas o sacrifício do cordeiro, Jesus se ofereceu uma única vez, como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Ele entregou a sua vida, morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. O texto que nós lemos, capítulo 6 do Evangelho de João, fala de Jesus como pão. O povo está dizendo: Jesus, os nossos pais comeram maná, o pão do céu. O Senhor faz um sinal aí para a gente ver o sinal e acreditar no Senhor, acreditar que você é o Filho de Deus, né? É o Messias. E Jesus fala: na verdade, Moisés não deu o pão do céu para vocês. Meu Pai está dando o pão verdadeiro. E o pão sou eu. Eu sou o pão, aquele que dá vida e vida com abundância. Lá no deserto, o povo comeu do pão. Que pão? Maná. E todos permaneceram vivos. Todo cristão que come de Jesus. Como assim? O que Jesus diz na Santa Ceia? Na hora da ceia ele parte o pão e diz: esse pão é meu corpo, que é partido. Se você come esse pão, você terá vida. Jesus estava fazendo aqui neste momento, não é ceia. Jesus estava falando que assim como o maná deu vida para as pessoas no deserto, quem crê nele terá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o pão que a gente come e depois tem fome, mas um pão que alimenta a alma, que alimenta o nosso interior, que alimenta, né, nosso espírito, que nos transforma, que nos melhora, que nos santifica. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então olha só, a primeira coisa, essa leitura que nós já fizemos aqui, comparando com o maná. Então Jesus, o maná no Velho Testamento apontava para o momento que Jesus viria, e Jesus utiliza a imagem do maná para aplicar a quem? A ele mesmo. Eu sou o maná, eu sou o pão do céu, eu sou o verdadeiro pão do céu. E em alguns lugares diz que Jesus é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem come deste pão, quem crê em Jesus, diz o versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Agora sobre a água. No mesmo texto eu já disse que aqui também fala da água. Quem beber
da água que ele der, nunca mais terá. Os irmãos lembram de um momento que ele está conversando com a samaritana? A samaritana, ele pede água e a mulher fala assim: como é que você, sendo judeu, vem conversar comigo? E tem todo aquele diálogo que os irmãos já conhecem. E Jesus fala para ela: se tu soubesse quem é que te pede água para beber, você é que me pediria água. Eu te daria uma água que ela vai fazer uma fonte de água viva. Esta é a água. Jesus é essa água que gera vida. Às vezes a gente está precisando, irmão, de renovar. Às vezes nós estamos precisando de entrar de novo e falar com a rocha, tocar na rocha, para que saia a água dessa rocha. Lá no Velho Testamento há uma imagem de uma rocha. Lá em 1 Coríntios, por favor, um dos jovens aí para mim. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Isso aqui está falando do deserto. Se você for ler o texto, vai mostrar que isso aqui está apontando para a pedra que seguia o povo. Está escrito aí: a pedra que o seguia era Cristo, era Jesus. Uma coisa inanimada, uma pedra, ela seguia o povo. E lá em Números capítulo 20, versículo 8, Deus vira para Moisés e fala assim: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, converse com aquela rocha. Lá em Êxodo capítulo 17 vai dizer para ferir a rocha, tocar na rocha, e ela vai verter água, e vocês tiraram água da rocha para toda a comunidade, para os rebanhos beberem. E Coríntios, no Novo Testamento, está dizendo que essa rocha, que esta pedra, era Jesus. Nesse texto de Números, capítulo 20, vai dizer que o Senhor falou para eles: você fala para a rocha, porque eu vou estar sobre a rocha. Mas agora a gente vê uma coisa que aconteceu no Velho Testamento, que apontava para o Novo Testamento. Agora em Coríntios está fazendo conexão. Por isso que eu preciso ler a Bíblia toda. Por isso que é importante. A Bíblia se explica. O Novo e o Velho Testamento não é nem para ser chamado de Novo Testamento e Velho Testamento. Era para ser chamado Nova Aliança, Velha Aliança, Aliança da Lei, Aliança da Graça. O Velho Testamento como sendo a lei e o Novo Testamento como sendo a graça que Jesus trouxe, a dispensação da graça na nossa vida. Amém? Então, aí está a rocha, aí está a água. Jesus saciava a sede do povo no deserto. A Bíblia vai dizer em alguns dos profetas maiores: vinde a mim, aqueles que estão necessitando de água, vem, eu tenho água, venha beber da água. O Senhor tem água que dá vida, assim como a água é essencial para a vida humana, da mesma forma Jesus é essencial para a vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Ter comunhão com Jesus, se aproximar de Jesus, conhecer Jesus, aprender de Jesus, faz o crente se ligar a Deus. Ele é que liga, Ele é o caminho, Ele é a verdade que conduz o homem para o reino de Deus. Aleluias. Então Jesus também é a rocha, Jesus também é a água. Alguns outros textos vão dizer
que a pedra que foi rejeitada, está falando de Jesus. Os edificadores rejeitaram a pedra, mas Deus colocou ela como pedra de esquina, como pedra de base para toda a construção. Aquele que constrói a casa sobre areia, sobre conhecimento humano, confiança humana, o que acontece? Essa casa ruirá. Mas todo aquele que constrói a casa sobre a rocha vai permanecer para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa rocha é Cristo. Se a sua vida espiritual está embasada sobre Jesus, você vai longe. Vamos chegar na Nova Jerusalém conforme a palavra do nosso Deus. Aleluia. Então nós temos aí Efésios 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? De que Jesus Cristo é a pedra de esquina principal. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. Agora, quem lembra do estudo que nós demos aqui no início, que nós entramos na igreja, foi de dezembro até maio, pregamos o livro de Daniel? Quem está lembrado? 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 10 pessoas. Ainda tem algumas pessoas lembrando, né? Tá bom. Era bom que todo mundo lembrasse, mas nem todo mundo lembra, ou então não quer participar do culto, daqui a pouco você dorme. Levanta a mão, baixa a mão. Vamos lá. Lembra da estátua? Quem está lembrando da estátua? Cabeça de quê? Cabeça de quê a estátua? De ouro. O peito e os braços de prata. O ventre até as coxas aqui mais ou menos, bronze. As pernas, ferro. Os pés, ferro misturado com barro. E o que acontece na visão? Depois de ver essa visão, Daniel diz que vê uma mão do céu cortar um pedaço de uma pedra, de uma rocha. E diz que ele pega essa pedra e lança nos pés da estátua. E toda a estátua vira pó. Os reinos dos homens se desfazem diante do poder, da graça, da presença do nosso Deus. Jesus é a pedra que a mão, que é Deus, arranca da rocha e joga nos pés da estátua e transforma aquela pedra. Diz a Bíblia que ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e se torna uma rocha, uma montanha e toma conta da terra. Jesus chegou no Brasil, Jesus chegou ao meu coração, ao seu coração, à nossa vida e tem enchido a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E entende o que é tipo? Estou usando as próprias palavras de Jesus para a gente apontar coisas que Jesus disse, que eram do Velho Testamento e que eram apenas sombra para nos ensinar, para apontar para algo maior. Teve o seu efeito no dia. O êxodo aconteceu, é histórico, de fato aconteceu. Houve o dia que Faraó falou: sai da minha terra, leva esse povo, vai embora daqui. E diz a palavra que saiu aquela multidão de senhores, crianças, animais, com tudo que eles tinham, e ainda mais os presentes que eles ganharam ali dos egípcios. Amém? E o Senhor os abençoou. Aleluia. Agora, além de acontecer no dia, também é uma simbologia do que o Jesus está fazendo, livrando o homem da mão do diabo, do poder da escravidão, do pecado, da mão do diabo mesmo, e nos dando vida e vida com abundância, tirando a lei do mundo, da idolatria, do pecado, do tudo pode,
para sermos um povo separado, nação santa, povo adquirido, eleita. Louvado seja o nome do Senhor, raça eleita pelo nosso Deus, um povo adquirido pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o povo de Deus que vai morar no céu, é a igreja, a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no deserto, enfrentando dificuldades, mas Ele está na nossa frente. Ele vai com a coluna de fogo para aquecer as madrugadas gélidas. Ele vai com uma sombra durante o dia para você não desanimar. Jesus tem renovo, tem algo novo para trazer na sua vida, para que você receba força para continuar essa caminhada no deserto. Não desanime, o Senhor está contigo. Ele vai te fazer chegar à terra prometida. Pode passar quantos anos forem necessários, mas nós vamos chegar lá. Aleluias. É promessa do Senhor. Aí em João capítulo 6, versículo 30. João capítulo 6, que sinal faz para que vejamos e cremos em ti? Quais são os seus feitos? Aí vai falar do maná, né? Nós já falamos do maná. Vamos agora para outro texto. Vamos para João 3. Um dos obreiros, faz a leitura para mim. João 3, versículos 14 e 15. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém. Jesus está apontando para Números capítulo 21, versículo 8. Uma das irmãs abre para mim, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Então, Jesus está dizendo e fazendo referência ao que está escrito lá em Números 21, versículo 8, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tendo sido picado, olhar para a serpente. Moisés estava no deserto, cobras abrasadoras estavam saindo da areia, picando as pessoas, e as pessoas estavam morrendo, envenenadas. E aí Deus falou para Moisés, Moisés clamou para Deus, e Deus falou para ele: faz rápido uma serpente de latão, de cobre, e coloca numa haste, e levanta, e avisa para o povo: quem olhar para a serpente será curado, terá vida, não vai morrer. Agora o próprio Jesus utiliza um objeto, um fato que ocorreu no passado, e diz: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava falando que ele seria crucificado, que ele seria levantado da terra e ficaria entre os céus e a terra. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus está dizendo antes dele morrer. A realidade, Jesus morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar. Qual é a verdade disso? O símbolo na época serviu. Todos que olharam para aquela serpente na haste foram curados,
Se teve alguém que disse, eu não vou olhar para essa serpente, que conversa mais besta é essa? Quem rejeitou olhar para aquela serpente, que era um símbolo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morreu. Mas todos que conseguiram olhar para a serpente, que creram na palavra de Deus, porque a obediência, irmão, o importante do Evangelho é obediência, é ler a palavra e obedecer a palavra, é ler os mandamentos e guardar os mandamentos, é interpretar a palavra, colocar a palavra no coração e andar conforme a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Então, o símbolo serviu para a hora que aconteceu o problema? Sim, mas ele também apontava pela tipologia bíblica, para quem? Para Jesus Cristo lá na hora da cruz do Calvário. Todos que olham para Jesus, que creem que Jesus é o Filho de Deus, que acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário para lhe dar salvação, para trazer salvação a você, a igreja do Senhor Jesus. Todos aqueles que creem nisto, recebem a vida, e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que a tipologia diz. O que é Jesus na Bíblia? Estamos estudando sobre Jesus. Quem é Jesus? Algumas coisas no passado, no Velho Testamento, que apontam para o Cristo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu já falei para os irmãos que o símbolo ele é imperfeito. Ele não precisa ser perfeito. Lembram disso? E tem um detalhe: o símbolo só serve para o momento. Só serve enquanto Deus deseja que ele tenha poder, que ele tenha eficiência e eficácia. O texto que eu pedi, 2 Reis, por favor, alguém? 2 Reis 18, versículo 4. Neustã. Olha só, irmãos, a serpente lá no deserto serviu, quem olhou para ela foi curado, viveu. A serpente serve para hoje? Primeiro ela foi quebrada aí nesse dia, mas quando? Olha só, o povo está no deserto, o povo foi com Moisés, depois de 40 anos no deserto, conquistou as terras antes do Jordão com Moisés. Moisés morre, 40 anos, né? Depois nós temos Josué, pelo menos mais uns 40 ou mais anos. Agora eu me esqueci quantos anos que Josué morreu. Eu não sei se foi 140 anos. Eu esqueci. Bom, depois você pesquisa. Mas da morte de Moisés, Josué possivelmente já tinha a idade de Caleb. Caleb tinha 80 e poucos anos aqui, 82 anos, 84 anos, quando Moisés chega a hora dele conquistar a terra. E ele fala para Josué, Moisés já está morto. Ele fala para Josué, 110 anos? Então 110 anos. Então mais 30 anos depois que, aproximadamente, porque Josué teria também mais ou menos 80 anos. Ele tinha 40 quando foi chamado para espiar a terra. Ficou 40 anos no deserto, 80. E agora, antes Moisés morre por ali, ele assume a liderança do povo, já com 80 anos de idade. Então ele vai até 110. 40 mais 30 anos, é pouco. Depois vem o período dos reis. Dos reis não, dos juízes. Cada um anda pela sua própria vontade, cada um empina o nariz para um lado e vai vir na época que o povo é preso, depois vem um libertador, e é um período grande que eu não sei aqui agora, eu não estudei para falar isso agora. Depois nós vemos o período dos reis. Tem dois períodos: tem o período do Reino Unido, que
Saul governa, Salomão governa, Davi governa, um reino só. Saul, Davi, depois Salomão. Aí Salomão morre. No mínimo aí mais de 100 anos, irmãos. Salomão morre, vem Roboão. Aí vem o reino dividido. Vai ter o reino do norte, o reino do sul. Mais de 20 e poucas dinastias. Vai chegar no ano 500 e pouco, 700 e pouco, o norte acaba. Mais 200 anos para Judá ser levado como escravo. Então, meus irmãos, um período mais de aproximadamente 1000 anos ou mais, do deserto até ela ser destruída, 1000 anos, e o povo adorando a serpente. As pessoas adorando o símbolo, as pessoas adorando a coisa. Lembra que um dia eu falei aqui que tem gente coisificando o Evangelho? Querendo que as coisas estejam no lugar de Deus, que o templo esteja no lugar de Deus. Não, meus irmãos, são apenas o templo de Salomão foi criado apenas como um símbolo de algo muito melhor, de algo muito mais precioso, que é a presença do Deus vivo, no céu, no trono, na glória. O seu altar, o Santo dos Santos, representa isso. Com a arca, quando Deus aparecia no meio dos querubins, representa uma foto, uma fotografia que está no céu, Deus entronizado no meio dos querubins. É uma foto pequena, para que as pessoas pudessem lembrar que lá no céu existe um Deus poderoso, louvado seja o nome do Senhor. São símbolos. Agora nós estamos vendo aqui que não foi bom Israel guardar essa serpente, porque um dia um rei, que era temente a Deus, que foi santo, pio, igual Davi ou mais, ele quebrou essa serpente, porque o povo estava adorando essa serpente desde aquela época até agora. É por isso que a igreja evangélica não tem símbolos, não tem coisas, para que a coisa não tome lugar do todo, para que a sombra não ofusque a glória da realidade daquele que é santo, que vive, que é glorioso, que é o poderoso. Ele é o nosso Deus. Não há imagem na terra que possa mostrar quem é Deus. Tudo que conhecemos de Deus são facetas, são aspectos. É um lado de Deus que eu conheço. Quanto mais eu luto, quanto mais eu leio, quanto mais eu me consagro, quanto mais Deus se revela para a igreja, se revela para as eras, se revela para a história, mais eu vou conhecendo esse Deus. Mas ainda assim o meu conhecimento de Deus é limitado, porque Ele é muito mais. Mas diz a Bíblia que um dia os teus olhos o verão como Ele é, que diz que agora eu vejo como por enigma, como sombra. Eu vejo algumas coisas, eu percebo, parece, mas é só um pouco, é só um pouco. Você pode vir mais, o Senhor tem muito mais a te revelar, mais graça, mais poder, mas a presença dEle na sua vida. Quem é Jesus? Estamos estudando. Jesus, essa serpente apontava para Jesus na cruz do Calvário. Então, tenha cuidado, a sombra não é real, a sombra é apenas um modelo, é apenas um tipo. Eu não posso adorar a coisa, eu tenho que adorar o Criador, louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 12, versículo 38 a 40. Pode ser um jovem, vai. Eu não quero um não, irmão. Pode ler todos os jovens. Ah, mas minha versão, não tem problema não. Então, olha a Bíblia do outro que está do lado e lê junto, forte. Um dos obreiros
1 Coríntios 15, versículo 20. Uma das irmãs, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Tem adolescente aí? Cadê adolescente? Levanta a mão aí. Cadê? Não esconde não. Cadê? Tem não? Tem? Então você abre aí para mim. Efésios capítulo 2, versículo 6. Vamos? Jovens, Mateus 12, 38 a 40. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão os profetas de Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui, Jesus está dizendo uma coisa que aconteceu para trás. Jonas é tipo de Jesus? Com certeza não. Mas o fato de Jonas, porque Jonas foi desobediente, Jonas quis fugir de Deus, Jesus foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Jesus não fugiu da raia, até da condenação da cruz, Jesus não fugiu, né? Então, Jonas não é um tipo de Jesus, mas o fato que aconteceu com Jonas, que Jonas foi jogado no mar, e um grande peixe, algumas versões chegam a dizer, uma baleia o engoliu. Até teve uma reportagem há pouco tempo aí, que o pessoal estava caçando baleia, e tentaram pegar uma baleia, e a baleia arrebentou o arpão, e um dos marinheiros foi jogado ao mar. E esse, eu estou falando, mas é até complicado, né? Eu fiz uma leitura desse negócio alguma vez na minha vida. Aí é o seguinte, essa pessoa foi engolida pela baleia, e parece que no outro dia eles conseguiram pegar a baleia, matar a baleia. Quando abriram a baleia, o marinheiro estava lá ainda em vida. Agora, resta ter que pesquisar para saber se isso é verdadeiro mesmo, né? Mas eu já fiz uma leitura de um trabalho, alguma coisa que eu pesquisei na época disso, veio a memória, estou passando aqui agora. Mas o que importa é, quando eu era criança, adolescente, acho que criança, eu li essa história aqui, eu já falei isso tantas vezes, até aqui eu acho que eu já falei mais de uma vez. Era uma das partes da Bíblia que eu não engolia. Você tem alguma parte da Bíblia que você lê e você fica meio assim? Pede fé para Deus, vai lendo, vai estudando, que você vai ter fé para isso. O dia que eu li esse texto aqui, que Jesus falou, eu falei, pronto, Jonas foi engolido mesmo, foi cuspido mesmo, e acabou. Porque Jesus está usando o símbolo, a sombra, o fato que aconteceu no passado com Jonas, para dizer que ele ia morrer, ia estar dentro da baleia, que seria no ventre da terra, né, que ele fala. Assim como Jonas ficou dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre da terra, ou coração da terra. Na verdade, Jesus está dizendo da morte. Jesus ia morrer, ia ficar 3 dias e 3 noites, e iria ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não permanece morto. 1 Coríntios 15, 20. Glória a Deus, aleluia. Algumas pessoas que dizem que Moisés não morreu. A Bíblia diz que Moisés morreu. Há algumas pessoas que dizem, Moisés não morreu. Outras dizem que Moisés ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Se Moisés ressuscitou, ele ressuscitou antes de Jesus. E a Bíblia está dizendo o quê? Que Jesus é o quê? O primeiro.
a morrer e ressuscitar. Ele é a primícia dos que dormem. Pastor, mas o que isso tem a ver? Para que eu preciso conhecer isso? Porque todos que morrerem, acreditando que Jesus é o Filho de Deus, no dia do arrebatamento da igreja, se ele estiver morto há 100 anos, há 1000 anos, não interessa o tempo que ele estiver morto, já virou pó, desapareceu. A Bíblia diz que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. A ressurreição vai acontecer. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, acontece ressurreições no mesmo dia, no mesmo momento, de pessoas saírem da tumba e viver. Só que todos morreram novamente. Eles não foram para o céu com Jesus, não. Morreram novamente, porque muita gente viu essas pessoas ressuscitadas. Ou também a gente pode trabalhar uma outra linha. Jesus primeiro, apesar que Jesus ainda não ressuscitou, Jesus está morrendo, né? Quando Jesus morre, o véu rasga de alto a baixo, e da tumba levanta pessoas e ressuscita. Então essas pessoas morrem de novo, porque Jesus é o primeiro. Só depois, ao terceiro dia, Jesus vai ressuscitar. Ele é o primeiro que ressuscita. E ainda diz outro texto da Bíblia, que nós que estamos vivos vamos esperar quem está morto ressuscitar primeiro. Aí eles ressuscitam, ficam na mesma igualdade que nós, vivos, e nós, juntamente com eles, seremos transformados em corpo incorruptível e estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Aqui está dizendo, Ele é a primícia dos que dormem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Você crê nisso? Ele vai ressuscitar aqueles que morrerem antes da vida do Senhor Jesus. E aí ele está dizendo, juntamente conosco, todos seremos ressuscitados no mesmo dia. Tem um outro texto da Bíblia que diz o seguinte, que os que já morreram estão aguardando. Eles não podem ser aperfeiçoados, porque eles estão esperando o dia do arrebatamento da igreja. Eles não podem ser transformados antes que haja o arrebatamento, que toda a igreja seja arrebatada, estejamos com Ele para sempre. É junto. Quem morreu na fé, quem está vivo na fé, Jesus vem, todos levantam, ressuscitam aqueles que estão mortos, e todos os vivos somos transformados para sempre. Aleluias. Efésios 2:6. Amém? Quem passa pelo batismo é como se estivesse morrendo. Quando eu entro no batismo, e por isso que o crente deve se batizar, porque tem crente que jovem, às vezes, adolescente, vai passando um ano, vai ficando grande, aí vira jovem, vai ficando grande, está esperando o quê? Não, agora estou esperando casar, aí casa, aí tem filho, aí morre sem batizar. É meio complicado, eu não vou emitir aqui juízo de valor não, mas a Bíblia diz, aquele que crê em mim e for, será? Quem rejeita o batismo, eu não sei, eu prefiro batizar. Eu já batizei, estou livre disso, eu já criei e já batizei. Agora quem não é batizado é que fica preocupado com isso. Eu não estou mais preocupado com essa fase. Até meus filhos eu já batizei todos dois com a mesma idade que eu fui batizado, 13 anos de idade. Por coincidência, eu pensei que tinha sido batizado com 12, eles enrolaram para batizar, saíram batizaram com 13 e batizou com a mesma idade minha. Eu vou olhar a foto,
Eu estou lá sendo batizado aos 13 anos de idade. Amém. Então, a morte simboliza, o batismo significa morte. E quando eu saio, é uma ressurreição, como se agora eu estivesse, ressurgindo dentre os mortos. Amém? É uma simbologia. Batismo é uma figura de algo que está para acontecer. Vai chegar a hora que vamos ter vida e vida com abundância, com aquele que é santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, Jonas foi passado. Jesus morreu, ressuscitou. Agora para nós é passado. Quando Jesus falou era futuro, Jesus ainda não tinha morrido. Mas agora para a gente que está estudando já aconteceu, passado. Mas quem acreditar nisso também um dia vai ressuscitar. Eu creio na palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por tipologia bíblica existe muito mais. Hoje vamos encerrar aqui. Convido o pastor Paulo a fazer essa oração.